Olá, meus irmãos, amigos, companheiros, de jornada de leitura bíblica. Bem-vindo ao Daily Devotions, o devocional da De Gravataí, nossa igreja, a nossa família. E estamos aí no nosso 3 de maio, com o relato da Palavra de Deus dentro do que diz Juízes 17 e 18, num tempo também de uma crise espiritual muito grande, porque a gente vai perceber o sincretismo, sabe, onde as pessoas misturavam as falsas religiões, os ídolos, as imagens, e seguiam também adorando a Deus e as imagens. O Deus de Israel, o único Deus, que havia falado claramente pela sua palavra, que não deveriam o seu povo se dobrar diante de imagens, de esculturas. Mas aqui nós vamos ver no relato que existia um homem nessa ocasião, do tempo dos juízes, esse tempo em que o povo estava distante do conhecimento, de um líder espiritual. Então, um homem chamado Mica, junto com a sua mãe, que narra a história deles terem uma condição muito boa, no caso com prata, ouro, enfim. E dentro desse contexto, Mica recebe da sua mãe uma porção de prata, enfim, e faz para si um ídolo, um deus, uma imagem de escultura. E a partir dali, esta imagem, ela passa então a ser um ponto de adoração. Não somente isso, que quando está passando um jovem sacerdote, porque estão ali dentro do território das montanhas de Efraim, e quando está passando um jovem levita vindo de Belém, buscando, talvez oportunidades para um local, ter uma nova vida, ele então encontra-se na casa de Mica, que o contrata para ser seu sacerdote particular, para oferecer sacrifícios, fazer as orações, enfim. Então agora eles tanto serviu a Deus quanto aquela imagem de escultura. Agora entra nesse cenário também a tribo de Dan, que ainda não tinha se estabelecido em um território. E estavam procurando e passam pela casa de Mica, e ali, como eles eram muitos também, levaram consigo aquele ídolo, aquela imagem, que a partir de então, quando eles encontram um lugar adequado para poder conquistar, que foi o lugar dos sidônios, eles então pegam para si aquele ídolo. O sacerdote, que era o sacerdote particular de Mica, eles também tomam para si. Também entra no cenário um outro descendente, de Moisés, um dos filhos de Moisés, de Gerson, e nomeiam ele também sacerdote. E aqui vai encerrar essa leitura, esse tempo, dizendo que os descendentes de Jonatas serviram como sacerdotes da tribo de Dan até a época do exílio. E assim a tribo de Dan adorou a imagem esculpida de Mica durante todo o tempo em que a casa de Deus permaneceu em Siló. Lá estava em Siló a casa de Deus, o tabernáculo que Josué havia estabelecido lá. Agora eram os juízes que serviam. E este povo, a tribo de Dan, quando diz até o tempo do exílio, não é o exílio da Babilônia.
aqui é o exílio da Síria, aonde as 10 tribos do norte, mais adiante, quando Israel, né, depois do governo de Salomão, o seu filho, né, ele então divide o reino, né, as tribos do norte então são levadas cativos no ano 722 depois de Cristo. E aqui então, tanto por essa questão, né, de uma coisa assim, um desvio mesmo religioso, eles quando são levados cativos, nunca mais retornam. Essas tribos, elas como que desaparecem, né? Por conta de que eles também não tinham compromissos, né, com o Senhor, mas buscaram adorar e servir outros deuses. Isso aconteceu e foi quando a gente vê que, inclusive, quando o reino é dividido, na parte norte de Israel, as 10 tribos, elas acabam se estabelecendo religiosamente em Samaria, né? As montanhas de Efraim, enfim, e é ali que eles também se perdem espiritualmente. E aqui então nós já estamos vendo desde este tempo as coisas andando por esse caminho. O livro e o Evangelho de João, no capítulo 3, também narra, né, aqui um encontro muito especial, né, que traz muita clareza a um propósito eterno de Deus, de salvação da humanidade, pois é quando um homem, né, de elevado conceito religioso na época, Nicodemos, né, era um homem que era muito considerado pelo seu conhecimento, pela sua liderança, né, espiritual. Ele tem um encontro com Jesus, e a Bíblia aqui vai dizer que um homem chamado Nicodemos certa noite veio falar com Jesus. Quando dá aqui esses detalhes, né, certa noite, eu sei que muitas coisas a gente pode pensar sobre isso. Talvez porque ele não queria passar algum constrangimento. Jesus talvez ainda era aquele personagem, né, que as pessoas queriam identificar melhor. E o próprio Nicodemos percebeu nesse Jesus as características de um Messias, pelos sinais, por tudo que ele operava. Mas quando fala de noite, também pode se referir, sendo ele um homem muito ocupado. Nicodemos é uma pessoa que também tinha um líder, e Jesus, então, né, claro, nós podíamos perceber que também, como um mestre, ele era extremamente requisitado durante o dia e por toda a obra que realizava. Mas foi nesse encontro que se deslumbra e se descortina coisas muito profundas, eternas, do novo nascimento, de como opera a obra da salvação na vida de uma pessoa, nascer de novo, nascer espiritualmente, ter um encontro com Deus, estar comprometido com o Senhor, a sua palavra. É lindo demais esta explicação e toda essa orientação que Jesus dá a Nicodemos, mesmo ele sendo um grande conhecedor das Escrituras, mas não conhecia estes mistérios, né, do poder salvador, transformador do Senhor. Deus nos abençoe e seguimos assim debaixo desta experiência da salvação. Amém.